Muito bom dia, este é o primeiro jornal aqui na Tirol FM. Na manhã de hoje você está acompanhando as primeiras e principais informações do seu dia a dia. Para o Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda, matrículas para 2016 estão abertas. Cursos técnicos do Colégio Teutônia. Vale a nossa dica para você que procura aí uma reinserção no mercado de trabalho. Procure o Colégio Teutônia, que com certeza tem um dos cursos técnicos que vai caber no seu bolso e na sua pretensão aí, se a necessidade é voltar ao mercado, se a necessidade é estrear no mercado de trabalho. Uma dica são os cursos técnicos do Colégio Teutônia e conosco também Dália Alimentos. Na manhã de hoje recebemos o Dr. Humberto Costa, clínico do Posto de Saúde de Teutônia, para falar justamente sobre essa questão. Há semanas atrás tivemos aqui o representante da Visa, o Nelson, e ele trazia alguns aspectos com relação ao mosquito Aedes aegypti, essa questão do combate que a Visa aqui em Teutônia está se preocupando tanto. Nas últimas semanas surgiram alguns casos que estão sendo investigados ainda, mas enfim. Doutor Humberto, muito bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol FM. Estamos aqui então, nesta manhã, para conversar sobre dengue e zika vírus. Doutor, não sei se a pergunta seria a que mais cabe nesse momento, mas qual é que é a atual situação? Devemos de fato de nos preocupar? Devemos de estar atentos ao que está acontecendo em relação ao mosquito transmissor dessas doenças, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Trata-se um caso de pandemia. Na região Nordeste, principalmente, hoje nós temos, pelos dados do Ministério da Saúde, 3.500 crianças com microcefalia. E a perspectiva é que, pelo menos, possa dobrar esse número de casos, não se sabe se em 1 ano, em 2 anos. Então, há um dado estatístico muito preocupante nesta epidemia de microcefalia em crianças, relacionada à transmissão do Zika vírus. Exatamente, essa é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, doutor Humberto. Necessariamente, ou esse diagnóstico da microcefalia, ela está vinculada ao Zika, né? Agora, toda a mulher gestante que adquire o Zika vírus, necessariamente existe a preocupação com a microcefalia? Na verdade, é quase uma sentença, ou necessariamente a mulher gestante com o Zika vírus pode não passar para o feto? Bom, primeiro lugar, assim, sobre o Zika vírus, ele é um vírus, uma infecção que pode até não dar sintomas. Então a pessoa nem sabe se tem o vírus ou tem a infecção. E os sintomas de febre, de dor muscular, de cefaleia, são sintomas comuns também à dengue e outras viroses, né? A recomendação que a gente costuma oferecer é, caso a pessoa tenha febre, dores no corpo, dor de cabeça, procure o seu médico ou unidade básica de saúde para um atendimento. No Rio Grande do Sul, que é um estado que está se preocupando em relação aos demais do país com a transmissão destes vírus pelo mosquito Aedes aegypti, mas no sentido nosso de prevenção, de combate ao mosquito transmissor e tentando bloquear de forma que não haja casos ainda registrados no Rio Grande do Sul e que sejam de fato comprovados. Hoje nós temos casos suspeitos. E sobre a gestante, o que a gente pode recomendar é o uso de repelente, que tem várias marcas, aí cada uma respeitando o seu horário, o número de aplicações, né? Tem repelentes que podem ser aplicados apenas 3 vezes ao dia. E a outra recomendação seria que não viajassem para áreas endêmicas, onde há incidência do foco da dengue e mais especificamente na região norte e nordeste do Zika vírus. Então seria uma boa medida profilática, não viajar para essas regiões. Doutor, a gente fala muito no Zika vírus com relação à mulher, né? Mas para os homens, é uma doença mais comum, não traz tantos percalços também para os homens? É uma doença que nós estamos aprendendo a conhecer, é um fato novo, assim. Assim, não é uma doença totalmente ainda dominada pela ciência.
Ainda se está estudando o vírus, transmissibilidade, já se ouviu falar em outras possibilidades de relação, exemplo, via relação sexual. Daí eu faço a correlação com o uso do preservativo, que também vai impedir a transmissão do vírus HIV, do vírus da hepatite B, C, de sífilis e outras doenças. No caso, esse sentido é de prevenção. E sobre sintomas, assim, 8 em cada 10 pessoas que adquirem o Zika vírus podem até adquirir de forma assintomática, nem se darem de conta e estarem com o vírus. Mas a gente ainda não tem nenhum caso suspeito, aliás, um caso confirmado na nossa micro-região, que engloba todo o Vale do Taquari. Apenas casos suspeitos que estão sob investigação. É claro, e enfatizo a prevenção. A gente tem que se prevenir, cuidando-se através do uso de repelente, evitando viajar para áreas endêmicas da doença e usando preservativos nas relações sexuais e usando os repelentes. Eu percebo que tem se falado muito, especialmente do Zika vírus, com relação às gestantes, né? Eu falava dos homens que também podem acabar passando pela doença, né? E, enfim, esses sintomas, às vezes, eles não aparecem. Tem uma outra forma de ser diagnosticado, através de um exame de sangue, porque é uma doença com período curto também, né, doutor? Período curto, e a única maneira do diagnóstico preciso é exame laboratorial, que é fornecido gratuitamente. A gente faz uma amostra de coleta de sangue e vai para o laboratório. Nem o estado está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, só o Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, que é onde vai e é dado o laudo definitivo. Agora, estamos falando do Zika vírus, né? Nós estamos conversando com o Dr. Humberto Costa, clínico do posto de saúde de Teutônia, para Colégio Teutônia e Dália Alimentos. Doutor, a gente tem falado muito do Zika, mas temos aí as outras duas doenças, né? Primeiro, o mosquito, o famoso Aedes aegypti, era conhecido pela dengue, né? Pela transmissão da dengue. Mas agora tem surgido justamente esses casos de microcefalia, que ganham repercussão também o Zika vírus. E a febre chikungunya, ela também é preocupante, embora tenha se falado muito menos ou quase nada nela e também na dengue. Essas outras duas doenças desse vetor, elas também são preocupantes? Bom, a preocupação sobre o Zika vírus é a correlação do Zika com a microcefalia. Porque aí, veja bem, aí tu tem a tua esposa grávida e aí nasce um bebê com microcefalia, uma criança que terá graves repercussões no seu desenvolvimento para o resto da vida e que terá que ter acompanhamento especializado por toda a vida. Então, essa é uma questão que mexe com família, mexe com o emocional da família e estrutural também, né? Com relação à dengue, a dengue é mais conhecida, é a febre quebra-osso, assim, é uma febre que dói o corpo, mói o corpo, a pessoa fica inútil se arrastando e é uma febre persistente, de 38, 39, às vezes 40 graus. Dor muscular, fraqueza, cefaleia e uma febre quebra-osso. O tratamento é basicamente repouso, muita hidratação, beber muito líquido e fazer o controle com antipiréticos, que são os remédios da febre. E não deve ser usado os ácidos acetilsalicílicos e diclofenacos pelo risco de sangramento. Porque pode haver uma queda nas plaquetas e se a pessoa estiver usando um AS, tem um sangramento digestivo. Então se usa dipirona e paracetamol e repouso em casa. Mas para isso precisa do diagnóstico de um médico, do seu médico clínico de confiança. Também só pelo sangue ou... o diagnóstico definitivo é pela sorologia, mas essa é feita aqui no estado. Para dengue é feita aqui, para chikungunya e para o Zika vai para o... coleta aqui e o LACEN reencaminha para o Oswaldo Cruz. A febre de chikungunya, ela foi descoberta na região da Papua Nova Guiné. É um vírus também transmitido pelo mosquito do Aedes aegypti e é uma dor muito forte.
Chikungunya quer dizer homem se curvar ou homem se dobrar. É uma pessoa que nem consegue caminhar. Ela fica dobrada ou curvada sobre si mesmo com muita dor. E ataca preferencialmente articulações, ombros, cotovelos, joelhos, de forma intensa e que derruba a pessoa, põe ela de cama com febre de 38, 39, 40 graus. Também o tratamento ele é com base nos sintomas, no combate à febre, as mesmas recomendações valem para a dengue, e o diagnóstico também por sorologia, que é coletado aqui, envia para o LACEN e vai para o Oswaldo Cruz. Muito bem, doutor. Então, para resumir esse nosso bate-papo, o senhor trouxe aqui os sintomas, mas para evitarmos, tenho convicção que a sua recomendação vai ser a recomendação semelhante ao Nelson, né, da Vigilância Sanitária de Teutônia e de todos que estão envolvidos nesse processo. Água parada, fiscalizar o nosso quintal, a nossa casa, a nossa residência, porque o principal foco é eliminar o mosquito, é o principal e não tem outra alternativa senão essa? O mosquito Aedes aegypti, ele é o transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Como o mosquito é transmissor da doença e a doença precisa do mosquito, então a maneira mais simples é combater o mosquito. Para isso, a gente precisa de um esforço coletivo, eu não vou dizer quase sobre-humano, porque as pessoas hoje elas estão muito irresponsáveis com a natureza. Jogam copos plásticos, garrafas PET, poluem a natureza e contribuem de uma forma que aí surgem focos de infestação do mosquito. Basta o mosquito que não tem a doença, o vírus, né, mas ele picar uma pessoa que tem febre e que possa ter a dengue, daí ele já transmite a dengue para outra pessoa. Não é um contato de homem para homem, mas precisa da picada do mosquito para transmitir. Então a única maneira é combater de forma preventiva o mosquito da dengue, e passa muito por nós, por um esforço coletivo, onde cada um pode contribuir e muito para que a população num todo ganhe. A Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul vai colocar à disposição do usuário um aplicativo. Esse aplicativo tu pode tirar fotos, inclusive assim, de prédios, vistas aéreas. Por exemplo, tem uma piscina de uma casa lá que está abandonada, que o dono foi para a praia. Aí tu tira uma foto e pelo aplicativo é informado por GPS o local. Isso vai para Porto Alegre e Porto Alegre aciona o lugar mais próximo da vigilância sanitária para fazer uma vistoria no local e contatar o morador e organizar, você deixou a sua piscina suja, ou você tem um foco aqui, o pátio tem sujeira, aqui tem foco de crescimento de larva do mosquito. Então precisa muito desse trabalho educativo. A gente precisa ter esse trabalho também nas escolas, que se discuta isso no ambiente de trabalho, que se discuta na comunidade, na igreja, que as pessoas se preocupem mais com esse esforço coletivo. É uma epidemia que até pode ser evitada, basta todos se conscientizarem e se esforçarem para que haja, em certo aspecto, uma limpeza da cidade e eliminação dos focos do mosquito, que é o transmissor destas doenças. Bom, doutor, e para os sintomas, se alguém sentir algum sintoma dessas três doenças que nós falamos aqui, procura quem? Procura posto médico, posto de saúde, procura o médico de família, o seu médico. Quem é a primeira pessoa que deve ser procurada caso alguma pessoa que está nos escutando em casa, na nossa região aqui, sinta algum reflexo, algum sintoma dessas três doenças? Hoje, as agentes comunitárias de saúde de Teutônia receberam um treinamento. Elas também podem ser procuradas e elas fazerem uma triagem e nos encaminharem os casos. Mas nós temos uma rede grande aqui nos postos de saúde, de médicos, de enfermeiros, que possam atender as pessoas. Existem os médicos particulares, existem o pronto-socorro do hospital. Então,
Lugar para atendimento tem. E existem pessoas que estão sendo treinadas, estão sendo capacitadas para que possam ajudar. Exemplo, agente comunitária de saúde, os agentes de endemia que trabalham junto à vigilância sanitária, a equipe toda de enfermagem do posto de saúde e os médicos que atuam em postos de saúde, consultórios e no hospital. Dr. Humberto Costa esteve conosco aqui no Primeiro Jornal, ele que é clínico do posto de saúde de Teutônia. Dr. Humberto, obrigado pelas suas recomendações, obrigado por atender o pedido da Rádio Tirol FM também, de se fazer presente aqui com a gente. Esperamos que possamos ter aí outras oportunidades de conversar sobre saúde pública do nosso município. Muito obrigado, tenha um bom dia e um bom final de semana para o senhor. Um bom dia, Vinícius, obrigado. Eu que agradeço a participação no programa, estou sempre à disposição de vocês, é só fazer o contato e a gente não mede esforços quando se trata de saúde pública coletiva. Muito obrigado. Tá certo, gente. Vamos ao intervalo, né? O intervalo, na sequência, as informações finais do Primeiro Jornal desta sexta-feira. Bom dia.